Bom dia! E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, minha amiga! Quem acabou de entrar aí, saudades de você, tudo bem? Como é que você tá, minha linda? Espero que esteja bem. Bom dia, Flávia, tudo bem com você? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, muito feliz de estar aqui nesta manhã. Vamos ler o livro de Esther. Não sei se vocês conseguem pegar a Bíblia de vocês aí. A Janice está chegando aí também. Bom dia, Janice. Já bem-vinda. Que alegria ter vocês aqui. Muito bom. Gente, eu vou ler o livro de Esther. O Senhor falou comigo ontem sobre nós destrincharmos alguns segredos que estão no livro de Esther. E como é importante para nós mulheres conhecer a história dessa rainha, como ela chegou ao trono, como ela foi escolhida entre tantas mulheres para governar e para poder salvar o povo dela. A Esther era uma mulher improvável. Ela não era natural ali daquela região, ela era órfã e ela também era uma mulher comum como qualquer outra. Então, o Senhor vai liberar algumas chaves poderosas aqui para nós sobre o livro de Esther. Eu quero ser rápida e objetiva com vocês para nós não ficarmos muito tempo aqui nessa live também. Eu vou ler um capítulo por dia, só que o propósito é de 7 dias. Então, nós começamos hoje e vamos até segunda-feira de manhã. Só que o livro de Esther tem 9 capítulos. Então, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos ler 2 capítulos, o 1 e o 2. E no último dia nós vamos ler o 8 e o 9. Bom dia, Rosângela! Bom dia ao pessoal que tá entrando aí. Que alegria ter vocês aqui, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, pegue a sua Bíblia aí e vamos ler o capítulo 1 e 2 de Esther de forma rápida e objetiva, tá bom? Quem tá com a Bíblia, escreve aí eu, só pra eu saber se vocês estão de fato acompanhando mesmo. Quem puder, né? Pega a sua aguinha. Vamos orar. Pai, obrigada por esta manhã, Senhor. Pai, obrigada por esse propósito de 7 dias do livro de Esther, Pai. Senhor, eu agradeço a cada mulher que o Senhor enviou para estar aqui comigo nesta manhã. Eu agradeço pelas mulheres que caminham comigo, Senhor, no grupo da ativação. Pai, obrigada por esse novo tempo, por essa nova estação. Senhor, eu coloco diante de Ti, Deus, essa live e a vida de cada pessoa que está aqui. Pai, eu peço por um espírito de revelação da Tua palavra. Eu oro, Deus, para que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações. Que o Senhor nos entregue um espírito de inteligência, de sabedoria nesta manhã. Para que ao ler a palavra não seja apenas uma leitura de um livro, Senhor, mas que seja um mergulho nas profundezas do Teu Espírito, Pai. É assim que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, o livro de Esther, no capítulo 1, começa falando que foi no tempo de Xerxes, que reinou por 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susan, e no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Susan, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul,
presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete a mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucan. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, Memucan respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres. E assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou a rainha Vasti que fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres da Persas e Medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira como todos os nobres do rei. Com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também dê ao rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitarão de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucan. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Uau, gente, quem tá entrando aí, muito bom dia. Vocês são livres para comentar, para participar. Eu tô lendo o capítulo 1 do livro de Esther. São 7 dias de leitura desse livro e eu creio que o Senhor vai entregar algumas chaves poderosas para nós, mulheres que queremos governar, que queremos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, vai acompanhando aí, tá bom? Bom dia, Nancy, bem-vinda! São todas muito bem-vindas. Gente, no capítulo 1, a gente conhece, então, o começo dessa história, né? Tá falando sobre um rei que se chamava Xerxes, e que ele resolveu dar um banquete, dar uma festa
e convidou os melhores líderes, todas as pessoas mais influentes daquele reino e também o povo para participar. Pelo visto, esse rei ele era muito generoso, porque a Bíblia fala que ele pediu para que fosse entregue vinho à vontade para todos os convidados. Ele estava realmente ali comemorando, fazendo algo muito especial para aquela província. Quando fala que ele reinava 127 províncias, tá falando de um território muito grande. Tá falando de algo assim a nível de países grandes, que tem muitos estados, né? Então, ele não era um rei pequeno, não. A gente tá falando de um rei grande que dominava um território gigante, tá? E aí ele resolveu fazer essa festa, convidou essas pessoas e existiu uma rainha que se chamava Vasti, que era casada com esse rei, e ela também estava dando um banquete para mulheres. E aí, no último dia da festa, o rei resolveu mandar que a rainha Vasti entrasse na presença desses convidados com a sua coroa para exibir a beleza dela para eles. Então, a motivação do rei era exibir a sua rainha, era mostrar a sua rainha, era, enfim, honrar talvez a sua rainha em frente aos convidados. Né? Você pode pensar, ele queria de fato exibir. Eu já diria que ele queria honrar ela, trazer ela como rainha, mostrar quem ela era, que estava ali ao lado dele. Não sei. O fato é que essa rainha não foi. Ela falou, eu não vou. Simplesmente não vou. Ou seja, ela foi contrária a um decreto do rei. E isso gerou um certo tumulto nesse palácio, porque os influentes do rei, os conselheiros do rei falaram assim para ele, ora, se a rainha não obedeceu o rei, o que dirá as outras mulheres? Quando elas ficarem sabendo que a rainha fez essa desfeita com o rei, elas vão fazer a mesma coisa com os seus maridos. E todos os nobres serão desrespeitados pelas suas mulheres. Então aqui a gente percebe que existe uma influência muito grande nessa posição de governo. Né? Tá todo mundo olhando para o rei e para a rainha, como eles se comportam, como eles se tratam, o que eles fazem, como eles falam, como eles se vestem. Eles estão ali em evidência o tempo todo. E a rainha negou esse chamado do rei, envergonhando o rei na frente de todos os outros convidados. E aí o rei pergunta para esses homens da lei qual é a lei, como tratar isso de forma jurídica. E aí eles aconselham o rei a fazer um decreto real. Eu acho muito interessante que a Bíblia traz umas palavras, gente, que são assim fundamentais para a gente entender como funciona o mundo espiritual, como funciona tudo isso, né? Decreto real. O rei ele fez um decreto real, não tem mais volta, né? E aí ele decreta que ela estaria proibida de entrar na presença dele novamente. E que posteriormente ele escolheria uma outra mulher melhor do que ela. Então veja só o que um ato de desobediência é capaz de gerar. Um ato de desobediência. E qual era o contexto todo desse capítulo 1? Que essas mulheres, se seguissem o exemplo da rainha, iriam também desobedecer os seus maridos, iriam também se sentir à vontade para negar, para não cumprir aquilo que cabia a elas como esposa. Tanto é que o rei também emite um decreto dizendo que todo o homem deveria mandar na sua própria casa. É forte ou não é, gente? Bom dia para quem tá entrando aí. Bom dia, Gisele. Conta pra mim, é forte ou não é? Só esse capítulo 1, o tanto de coisa que a gente consegue entender do porquê, de fato,
a rainha Vasti perdeu o reinado dela. O porquê ela foi trocada, ela foi excluída, ela foi eliminada. Porque ela desobedeceu, porque ela não entendeu a posição dela de rainha, porque ela, infelizmente, foi orgulhosa ao ponto de falar, não, eu não vou. Seja qual for o motivo do rei, gente, se o rei estava querendo exibi-la, se o rei estava querendo honrá-la, não sei. O fato é que ela desobedeceu. Ela não entendeu a posição dela. Ela não entendeu que ela era um exemplo para outras mulheres. Ela não entendeu que o rei era quem dava a última palavra. Ela não entendeu nada disso. E por causa disso, por causa de uma ignorância, por causa de uma desobediência, ela perdeu. Perdeu o reinado e o acesso ao rei. E aí agora eu vou ler o capítulo 2, mas vai ser bem rápido e resumido, tá bom? Então pega o capítulo 2 aí rapidinho. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei, então o rei ficou indignado com esse comportamento da rainha, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Susa. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei, e ele o pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidade de Susan um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiro com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. O Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susan e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a ordem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Ou seja, ela estava ali bem ocultando a sua identidade. Ela estava ali com um disfarce, ela não revelou que ela era judia, que ela pertencia a outro povo e não ao povo daquela região. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio real. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sagaz, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, ao menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de
Ail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vaste. O rei deu um banquete para Esther e para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a sua origem, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Olha só, gente, que demais. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha. Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo-se que era verdadeiro, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Acabamos aí o capítulo 2. Então, olha só, o rei mandou chamar as virgens mais belas daquela cidade e trouxe para o harém. E aí diz que existia um responsável por esse harém. Tá escrito Hegai aqui, mas eu acho que tem um outro nome que o pessoal fala. Mas enfim, se alguém souber, me coloca aí no comentário. Tá escrito Hegai aqui. Então, esse era o responsável pelo harém. E ele viu graça na Esther. Qual a chance? Muitas mulheres bonitas, muitas mulheres virgens, ele se encantou pela Esther. A Esther, ela tinha boa aparência, a Bíblia fala, óbvio, senão ela não estaria lá, né? Então ela já tinha uma boa aparência, ela já tinha ali uma forma de encantar as pessoas, tanto que esse responsável pelo harém gostou da Esther, favoreceu a Esther, colocou ela num lugar diferenciado, com as melhores moças ali, ele escolheu dentre aquelas as melhores e colocou num lugar diferenciado. E aí a Esther passou por um tratamento de beleza. Por 1 ano, ela teve que se preparar para entrar na presença do rei. E aqui diz que o rei ele se encontrava com essas futuras rainhas, elas podiam entrar na presença do rei e levar tudo o que elas quisessem. E se o rei se agradasse delas, ele a chamaria pelo nome e ela seria escolhida. Só que, se ele não a chamasse pelo nome, ele só teria ali uma noite com elas e elas se tornariam concubinas do rei. E aqui a gente tem uma chave muito importante sobre a conduta de Esther, no capítulo 2, que diz que ela era submissa. Submissa às ordens desse oficial que cuidava do harém e submissa aos conselhos do tio dela, Mardoqueu, para que ela não revelasse a sua identidade. Então nós temos aí uma órfã que não fazia parte daquele povo, que era exilada, porque os judeus tinham sido exilados por conta do Nabucodonosor, tudo que aconteceu lá, então eles eram ali pessoas muito improváveis naquela terra, exilados, e para você ver o nível da rejeição, eles não revelavam a sua identidade, não podiam falar que eram judeus.
naquele povo. Mas o foco aqui está na Esther. Está na Esther, que ela era obediente, ela ouvia conselhos, ela não tinha seus próprios interesses, porque ela poderia ter levado o que ela quisesse para a presença do rei, mas ela não quis levar nada. Ela foi sem nada, só ela, com a essência dela. E aí, gente, ela passou por esse tratamento, sendo 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Aqui a gente está lendo o contexto da história, mas fala sobre uma preparação, fala sobre um cuidado, sabe? Fala sobre pureza, fala sobre santificação, fala sobre tudo isso. É óbvio que ela tinha que passar por esse tratamento para ela se purificar, para ela ficar mais bonita, para ela poder entrar e agradar o rei. E o rei viu graça em Esther, escolheu Esther, chamou ela pelo nome, e ela foi levantada como rainha. Uma improvável, uma órfã, uma mulher que simplesmente foi escolhida no meio de tantas outras para governar. E o que eu mais aprendo aqui é a submissão de Esther. Ela ouvir conselhos. Ela realmente buscar esse lugar no coração do rei, por quem ela era. Não é à toa que deu certo, né, gente? É óbvio que ela teve o favor de Deus ali. Mas é sobre isso que fala o capítulo 2. Então, a Esther, ela assume o trono no lugar da Vaste. Outro dia eu vi uma pregação onde dizia que o Senhor, ele estava destronando Vastes e levantando Estérs para esse tempo. Mulheres que assumiram as suas posições, mas se tornaram arrogantes, se tornaram insubmissas ao comando do rei. E por conta disso, elas estavam perdendo o seu reinado. E o Senhor está levantando novas mulheres. Mulheres que estão com o coração alinhado. Aqui já é o Espírito que está falando, já está fluindo outro nível. Mulheres que estão com o coração alinhado. Mulheres que estão se preparando para aquilo que o Senhor tem direcionado. Então eu oro para que você seja essa mulher, para que você entenda a sua posição. Talvez você esteja no seu tempo de ser ainda preparada, de ser ainda reservada. Talvez o Senhor esteja te ensinando a ser submissa, a entender quais são os próximos passos, como você se posiciona, como você fala. Mas eu tenho uma certeza, se você entrar nesse caminho de preparação, nesse caminho de purificação, nesse caminho de alinhamento, pode ter certeza que o rei, ele já te escolheu. Ele já te escolheu. Em meio a tantas mulheres, ele vai olhar o teu coração, as intenções do teu coração. E pessoas orgulhosas não chegam muito longe. Pessoas que querem só a posição não chegam muito longe. Então eu oro para que o seu coração ele esteja alinhado nesse lugar de simplicidade, nesse lugar de identidade. Eu sei quem eu sou. Você pode ver que a Esther em nenhum momento ela estava ali querendo concorrer com ninguém. Ela só estava ali obedecendo os comandos. Ela só estava ali fazendo a parte dela. Sabe, muitas vezes nós somos, nos colocamos numa posição de comparação. Nós olhamos muito para o que o outro está fazendo e aquilo choca o que a gente está fazendo. Ai, nossa, mas olha lá o quanto essa pessoa já avançou. Nossa, mas olha lá o quanto ela já fez. Mas o Senhor, ele não nos chama para nos compararmos. Ele não nos chama para
entrar nesse lugar onde você tá competindo com ninguém. Eu falo assim, Deus, eu não quero ser como ninguém. Eu acho lindo o chamado de tantas mulheres que o Senhor tem levantado. Eu acho a coisa mais linda, mas eu não quero ser como elas. Eu não quero ser como ninguém. Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser a Taína que o Senhor criou para ser. Sabe? Por muito tempo eu me comparei. Por muito tempo eu olhei pro lado. E eu busquei esse... É óbvio, você pode se inspirar em pessoas e tá tudo bem. O problema tá quando você começa a se comparar. Como você começa a vir aquela coisa ruim dentro de você, que você olha pra pessoa e aí você julga demais, ou você compara demais. Você acha que tá ali admirando aquela pessoa, mas você não tá. Você tá ali com o olhar de quem tá com uma certa comparação, uma certa competição. E aí você olha pra pessoa, olha pra você, você se sente mal, se sente frustrada, porque afinal aquela pessoa já tá avançando muito mais. Ou então você deixa de ser quem você é pra começar a fazer igualzinho aquela pessoa. Não é a coisa mais triste, pra não falar uma palavra mais pesada, que tem quando você vê uma pessoa que fala igual a outra, que pensa igual a outra, que se move igual a outra. Você fala, nossa, é uma cópia viva, né? É uma cópia viva. Fala igual, pensa igual. Tudo bem que nós vamos ficar parecidos com aqueles que nós convivemos. Isso é normal, mas você ser uma cópia viva daquela pessoa na Terra, fazer igualzinho aquela pessoa, falar as mesmas frases, gente, cadê a identidade? Cadê a identidade? Cadê a sua identidade? Busque ser quem você nasceu para ser. Senhor, quem eu nasci para ser? Eu não quero ser como ninguém. Eu não quero me comparar com ninguém. Eu não me importo se eu vou demorar 1 ano para me preparar. Mas eu não vou pular as etapas. Eu não vou pegar o caminho mais fácil. Eu não vou dar um jeitinho. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Deus nos chama para florescer e governar. É sobre isso, gente. Comenta aqui se faz sentido pra você, se o Espírito Santo tá falando com você sobre isso. Porque, sabe, é muito fácil a gente olhar pro lado, a gente olhar o que nos falta, a gente olhar para aquilo que não tá acontecendo, sentir dor, sentir cansaço. Mas a gente precisa mudar o nosso olhar. Nós precisamos olhar para aquele que nos chama. Nós precisamos olhar para quem nós somos hoje e como a gente já evoluiu de 1 ano para cá. E não se comparar com pessoas. Se compara com o Senhor Jesus. Ele é o modelo perfeito. Ele é aquele que tem que nos inspirar todos os dias. Um coração manso, humilde, sabe? Alguém que queria fazer a vontade do Pai. Eu agora sou mentora de mulheres, né? Pra quem não sabe, eu sou advogada de primeira formação. Eu fiz transição de carreira e aí eu comecei a trabalhar com coaching, com inteligência emocional, autoconhecimento. Era algo que eu amava, porque na verdade eu estava ensinando pessoas e ajudando pessoas. Então isso me encantava demais e eu amava o que eu estava fazendo. Eu achei que realmente eu tinha me encontrado na minha profissão. Só que quando as coisas começaram a fluir, ainda assim eu me sentia desconectada. Parecia que faltava algo, parecia que a minha voz sumia. Parecia que eu não sei, eu me sentia ainda cheia de bloqueios emocionais. Eu falava, não é possível, eu já fiz tanto treinamento, eu já passei por tantos processos e mesmo assim parece que eu não me encontro. E aí o Senhor não, né? Aí veio uma pessoa aqui limpar minha casa e ela me disse que precisava perdoar a mãe dela. E eu falei, eu vou te ajudar a perdoar sua mãe. Lembra que eu trabalhava com coaching e eu tinha várias ferramentas para isso. Era muito comum ajudar pessoas nesse sentido. E aí quando ela falou que precisava perdoar a mãe dela, porque a mãe dela tinha feito trabalhos para ela no terreiro e tinha amarrado a vida dela em muitas coisas, eu falei assim pra ela, eu vou te ajudar.
senta aqui na mesa que a gente vai conversar. Na hora que eu fui falar com ela, o Espírito Santo falou comigo. Disse assim, Taína, você não vai usar nenhuma ferramenta. Você não vai usar nenhuma ferramenta dessas que você conhece. Você vai só orar por ela e usar o nome de Jesus. E aí, naquela hora, eu fiz exatamente isso. Eu fiz ela orar, perdoar, renunciar àquela dor e tudo mais, de uma forma muito simples. E naquele momento, o Espírito Santo tomou aquela mulher, ela começou a orar em línguas, ela começou a chorar, ela foi curada, aconteceu uma loucura aqui dentro da minha casa. E ela orava em línguas, ela foi completamente tomada pelo Espírito. E ela era super... uma mulher simples e uma mulher muito tímida. De repente, ela tava ali, não sei o quê. Então, foi muito incrível o que o Espírito Santo fez ali, né? E ele me mostrando que eu não precisava de ferramentas, que eu não precisava buscar métodos para fazer aquilo que ele poderia fazer. E que ele tava ali. Aí, beleza. Aí ela começou a orar em línguas, me levou no meu quarto. Eu não entendia nada que ela falava, porque ela orava em línguas, depois ela falava em português uma palavra ou outra. Ela falou sobre um versículo de Salmos, mas ela me levou no meu quarto e apontou onde eu oro de madrugada. De madrugada não, onde eu oro antes de dormir. E aí ela apontou para aquele lugar e falou assim, 3 da manhã aqui. 3 da manhã aqui. Aí eu, tá bom. Ela foi embora, eu comecei a orar. Isso foi de segunda para terça. No sábado eu ia dar um treinamento. Aí eu comecei a orar, Senhor, o que o Senhor tem pra mim? Por que que parece que eu tô desconectada? Senhor, eu vou dar um treinamento sábado, não foi pra isso que o Senhor me chamou, eu ajudo tantas mulheres. Pai, o Senhor me chamou pra isso, eu amo ensinar, eu amo ajudar pessoas e tal. E aí eu não ouvia nada do Senhor. A única coisa que ele começou a falar pra mim é, larga tudo que agora você vai trabalhar pra mim. Larga tudo que agora você vai trabalhar pra mim. E foi só isso que eu entendi. Não entendi mais nada, não tinha os próximos passos, não tinha nada. Mas ao mesmo tempo eu ficava, mas Deus, eu acabei de fazer transição de carreira. Agora que eu me encontrei, eu fiz formação, eu gastei dinheiro com isso, eu vou dar um treinamento agora, eu aluguei um espaço, eu comprei material. Gente, eu tinha tudo. Eu tinha investido em tudo. Mas eu ouvi a direção do Senhor. Larga tudo que agora você vai trabalhar pra mim. Falei, amém. Aí eu fui, dei o treinamento normal, que era Viva a Sua Real Identidade, da Camila Vieira. Um treinamento incrível, maravilhoso, tá, gente? Eu não desmereço o coaching, nem as ferramentas, nem nada disso. Só é a forma como Deus tá fazendo na minha vida. Eu acho que nós não precisamos colocar Deus numa caixinha. Ah, ele fez assim com ela, ele vai fazer assim comigo. Não, não necessariamente. Às vezes Deus tem algo pra você de uma outra forma e tá tudo bem. Às vezes ele vai te usar na advocacia, às vezes ele vai te usar no coaching, às vezes ele vai te usar, não sei, na sua profissão, tá? Que fique bem claro isso. Mas aí eu dei esse treinamento e eu falei pra elas no final, falei, gente, foi a primeira e a última vez que vocês me viram fazendo algo referente à inteligência emocional e autoconhecimento, porque hoje eu encerro aqui essa carreira. Até agora eu fico, gente, que loucura que eu fui fazer naquele dia, porque não fazia sentido nenhum eu largar tudo assim daquele jeito. Mas eu fiz isso porque eu ouvi a direção do Senhor claramente. E então eu não sabia mais o que ia acontecer, eu simplesmente abri mão disso e entrei nesse processo com o Senhor de entender o que Ele tinha pra mim. Isso faz 1 ano e 8 meses. Nesse 1 ano e 8 meses, o Senhor começou a me dar muito discernimento de libertação. Eu comecei a entender como funciona o mundo espiritual, eu comecei a entender quais são as chaves, como que isso tudo funciona. Comecei a expulsar demônio, comecei a entrar num lugar assim de autoridade. O Senhor começou a enviar pastores através das redes sociais para eu acompanhar, para me ensinar. E o Espírito Santo me ensinava aqui, os pastores me ensinavam ali. Enfim, comecei a ir para esse lado da libertação. E comecei a atender pessoas, comecei a conversar com pessoas, mas tudo assim, missão, né? Propósito de vida. Comecei a servir na igreja de uma forma muito influente, até que um dia o Senhor falou assim pra mim, você tá no seu momento de preparação.
Você tá no seu momento de preparação. Eu, tá bom. Esperei. Momento de preparação. O Senhor não me liberava para trabalhar com nada. Eu falava, Deus, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor falava, não vai fazer, vai esperar. Eu falava, Deus, deixa eu vender camiseta, deixa eu vender Bíblia, deixa eu fazer alguma coisa. E o Senhor falava, não vai. Você vai esperar, você vai ver valor naquilo que você está fazendo dentro da sua casa. E eu ficava, meu Deus, como assim, Senhor? Eu preciso fazer algo, né? E foi muito difícil, gente, esperar todo esse tempo. Foi muito difícil obedecer, não querer fazer as coisas do meu jeito, obedecer aquilo que o Senhor estava falando pra mim. E aí, passou o tempo e eu falei, tá bom, Senhor, mas e agora? Eu já tô preparada, né? Já sei o que eu tenho que fazer. Tu falou, preparada você tá, mas você ainda não tá alinhada. Aí começou um alinhamento do meu coração com o coração de Deus. E Ele começou a alinhar o meu caráter. Ele começou a alinhar as motivações do meu coração. Ele começou a alinhar o porquê eu faço o que eu faço. E aí foi onde eu fui moída. Onde eu fui quebrada. Onde o Senhor começou a mostrar toda a sujeira que tinha. O que eu estava buscando antes. Que era reconhecimento, aplausos, era validação, pertencimento. E o Senhor começou a mostrar que eu não precisava daquilo mais. Que eu só precisava entender que quem estava me chamando e o que Ele queria que eu fizesse. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu. Até chegar agora... na ativação profética do final do ano, onde eu falei assim, Senhor, tá bom, se o Senhor tá me chamando pra cuidar de mulheres, porque nesse processo comecei a receber muitas palavras, pessoas falando sobre que me viam com mulheres, me viam fazendo chá de mulheres, me viam nesse cenário, e eu vou falar pra vocês, eu não queria nada disso. Eu não queria, eu falava, Deus, quando eu comecei a mexer com libertação, então, que eu vi que o negócio era muito violento e profundo, eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais entrar nesse mundo porque tá pesado, tá puxado, eu não vou dar conta. E o Senhor falou assim pra mim, Taína, não tem mais como você voltar atrás. Não tem como você ter uma revelação de algo e depois você fingir que isso não existe mais. E depois você falar, não quero mais, não vou mais fazer nada disso. E aí eu não tive mais como voltar. Simplesmente eu não tive mais como voltar, não tive mais como negar tudo aquilo que o Senhor estava revelando pra mim. Então, eu falei, tá bom, Senhor, já que eu não tenho mais escolha, né, nesse sentido, então me traz pessoas que vão me ajudar nesse processo, porque tá pesado, eu não tô conseguindo. E foi aí que eu acabei mudando de igreja, indo para uma outra igreja que tem uma visão mais aberta para libertação, né, onde isso é comum, não tem tabu, sabe assim, sobre isso, nada. É uma coisa assim muito... clara e real. Então, ok, comecei a ir para esse lado da libertação, mas o Senhor me tirou também um pouco disso. Hoje eu tô mais no lado profético, hoje eu tô mais no lado de ensino, de direção de mulheres. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque eu acho que tem um link com essa história de Esther, com essa história de você entender quem você é, quem tá te chamando. E o que você precisa fazer nesse tempo dessa preparação, né? O Senhor me preparou, o Senhor me alinhou, hoje Ele me chamou para estar aqui com vocês. Eu não queria estar aqui, eu queria ter uma vida reservada. Eu falei, Senhor, eu não quero mais nada disso. Quando eu descobri que eu estava atrás só de reconhecimento, de visualizações, de todas essas coisas, né? De recursos, essas coisas todas... Eu falei, Deus, eu não quero mais mexer com isso. Eu não quero mais, eu quero ter uma vida normal. Sabe assim, eu quero pagar os meus boletos, eu quero ter a minha família e eu quero ter uma vida reservada. Foi aí que eu fechei meu Instagram, excluí mais de 1.000 pessoas. Porque eu vivia, sabe assim, nesses conflitos internos. Onde eu queria a minha vida fechada, reservada. E aí...
passou todo esse tempo, passou esse tempo de preparação, esse tempo de alinhamento, começou a vir essas palavras para eu cuidar de mulheres, que era sobre mulheres, que não sei o quê. Mesmo assim, não me posicionava, não queria assumir, até que eu fiquei num beco sem saída. Até que veio uma pessoa na igreja e me deu uma outra palavra e falou assim: o Senhor já te deu a direção, você parou no meio do caminho, não é para parar. Ele tá te esperando do outro lado. Eu vejo você como se tivesse com frio e com medo de atravessar, mas o Senhor manda te dizer que é para você prosseguir. E foi aí que eu resolvi fazer então a ativação profética no final do ano e falei: Senhor, já que é para eu cuidar dessas mulheres, então eu vou fazer no dia mais improvável, que é dia 29 de dezembro. E se for mesmo, o Senhor vai trazer essas mulheres, porque eu não vou me esforçar, eu não vou ficar correndo atrás, eu vou só divulgar aqui um pouco e pronto. Aí não deu outra, gente. No dia 29 de dezembro, nós tínhamos ali, às 9 horas da noite, 32 mulheres online do Brasil inteiro fazendo parte. E vieram assim, uma convidou, a outra chamou, e foi a coisa mais linda. Ali eu entendi que o Senhor estava comigo e que era para eu me posicionar. Então virou o ano, eu já comecei me posicionando, eu faço encontros com essas mulheres toda segunda-feira às 8h30. O Senhor tem feito grandes coisas. Eu não uso ferramenta de nada, tudo é voltado para aquilo que o Espírito me entrega, com a Bíblia e com a unção, né, o poder do Espírito Santo. Elas estão aqui, podem dizer. Se alguém tiver aqui puder fazer algum comentário sobre isso, para vocês verem como é verdade, como eu entendi o chamado. E é por isso que eu falei assim: agora eu não vou olhar mais para lado nenhum, sabe assim? Eu não vou olhar mais para lado nenhum, eu não vou me comparar mais com ninguém, eu não quero saber dos outros, eu quero saber daquilo que o Senhor tá colocando no meu coração. E desde então, a gente tem feito esses encontros, a gente tem feito desafios semanais. Isso daqui é um desafio semanal, essa leitura do livro de Esther, são 7 dias. E o Senhor, nesse tempo, tem curado. A Flávia estava aqui online agora, a gente fez um desafio de adoração. 7 dias de adoração ao Senhor, 20 minutos apenas adorando o Senhor. Coloca um louvor, começa a falar palavras de amor, fecha os teus olhos, se lança na presença. Elas fizeram isso durante 7 dias. E a Flávia, ela entrou no meio do processo, ela não participou dos 7 dias, mas ela apareceu lá do nada no grupo, falou que queria participar, entrou, e aí ela disse que ela começou a se lembrar que o Senhor tinha chamado ela para ser uma verdadeira adoradora, né? Que ela tinha um chamado para adoração, mas que ela tinha se esquecido disso, tinha se esquecido dessas palavras. E aí ela foi ativada na adoração novamente. Ela ainda me mandou uma foto e falou assim: agora eu tô lendo Salmos e eu tô pegando todas as chaves de adoração do rei Davi, porque o Senhor me chamou para ser uma adoradora. Então, gente, o Senhor tem feito grandes coisas. Aqui a Gisele é bênção. É real a presença do Espírito Santo. É lindo. É lindo. A Gisele, eu conheci ela no Método CIS. E foi muito interessante também. A gente só sentou na mesa, almoçou juntas, trocamos telefone. E aí, quando o Senhor me chamou para fazer essa ativação, eu resolvi mandar mensagem para todo mundo que eu tinha escrito CIS nos meus contatos. E ela tá aqui, é coaching também, maravilhosa, mentora. Ah, a Flávia tá aí, ó, é sobre isso. Estava falando dela agora. É sobre isso, gente. É sobre entender aonde o Senhor está te levantando. Qual é o povo? A Esther, ela tinha um povo para salvar. Ela tinha um povo para proteger. Ela tinha um povo para liderar. O Senhor está me chamando para cuidar de mulheres. Talvez o Senhor esteja te chamando para cuidar de pessoas aí no seu trabalho. Talvez você seja enfermeira. Talvez o Senhor esteja te levantando para ser uma intercessora dentro do seu trabalho, para abençoar os médicos na hora que eles vão fazer a cirurgia. Você já pensou nisso? Talvez o Senhor está te levantando para ser uma mulher de influência na política. Uma cristã de influência na política.
uma mulher que vai ter acesso a homens de governo, literalmente falando. Talvez o Senhor está te chamando para ser uma advogada justa. Eu amo a profissão da advocacia. Eu falo para vocês, eu me apaixonei pela advocacia, só que eu comecei pelos motivos errados. E foi aí que não deu certo. Mesmo que eu alinhasse depois isso, o Senhor já tinha fechado essa janela, sabe assim? Por mim, gente, eu seria advogada hoje. Eu estaria advogando. Eu moro aqui em Alphaville, uma terra que prospera, que tem leite e mel, tem inúmeras empresas. Eu poderia estar advogando. Poderia estar aqui vivendo a minha vida normal. E é linda a profissão de advocacia. Eu conheço várias advogadas que são cristãs, que buscam trazer o reino de Deus para sua profissão. Mas, por enquanto, não é isso que o Senhor tem para mim. Se um dia Ele voltar, me chamar, eu sou a primeira a largar tudo de novo. Eu sou a primeira a falar, ok, Senhor. Por quê? Porque eu quero obedecer acima de todas as coisas. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não quero fazer o que faz sentido pra mim. Não. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero estar aonde Ele quer que eu esteja. Então, eu gostaria de deixar essa palavra pra vocês. Quero agradecer todo mundo que ficou até agora. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco mais da minha vida, desse novo ciclo, dessa estação. Que vocês continuem buscando o Senhor acima de todas as coisas, buscando esse coração ensinável, sabe? Buscando abrir mão dos seus desejos, buscando abrir mão daquilo que você acha que é certo, das suas convicções, para se alinhar com aquilo que o Senhor tem para você. Vai ser muito mais leve. Não vai ser fácil, vou falar já, não vai ser fácil, porque muitas vezes o Senhor Ele vai te levar para um lugar de desconforto, onde você não quer estar. Porque se fosse fácil, você não ia precisar dele, não é mesmo? Você já ia estar lá fazendo tudo do seu jeito, como você sabe, você aprendeu, tá tudo certo. Mas para depender dele, você tem que sair desse lugar de desconforto. Estar aqui hoje fazendo live tá me levando para um lugar de desconforto. Faz tempo que eu não vim aqui fazer uma live sozinha. Antes eu fazia, antigamente. Mas depois desse processo todo, depois de querer me esconder, depois de querer sumir, eis-me aqui novamente para fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Tá bom? Nancy, obrigada pelo comentário. Amém. Amém. Eu quero agradecer todas vocês que caminham comigo, que estão lá no grupo e mulheres que vão assistir essa live, que querem ser ativadas. Esse é o convite para quem quer ser ativado. Manda uma mensagem para mim que eu vou te adicionar no grupo também, tá bom? Gente, amanhã, 9 horas, eu tô aqui de novo pra gente continuar na leitura do capítulo 3 do livro de Esther. Desejo um excelente dia para vocês. Obrigada por estarem aqui e até amanhã, às 9 horas. Um beijo. Beijos, Gisele. Obrigada. Até mais.